Colossenses capítulo 2. Localiza aí, por favor. Quero ler do versículo 20 ao 23. Paulo escreveu assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, para as coisas do mundo, porque como, se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Amém. E o segundo texto que eu quero ler, dentre esses dois que estou aqui iniciando, está em Gálatas capítulo 5. Apenas um versículo eu quero ler, que diz assim, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém? Eu quero fazer aqui apenas uma menção a esses dois textos. O primeiro texto, Paulo, ele aborda a questão da liberdade que um homem e uma mulher passa a ter ao viver com Cristo. A liberdade de escolha, a liberdade de tomar decisões na sua vida. Então Paulo usou uma linha de doutrina dizendo assim, olha, se vocês morreram com Cristo para se tornarem livres, por que vocês ainda se sujeitam a ordenanças de homens que dizem para você, não toque nisso, não faça aquilo, ou não faça aquilo outro? Todos nós que passamos a viver para Cristo e a conhecer a Cristo, nós somos chamados para ser livres e não escravizados por homem, ou por religião, ou por denominação religiosa. Nós somos chamados para ter uma liberdade com Cristo. As pessoas começaram a se sujeitar no tempo de Paulo a ordenanças de seus líderes, que, como Paulo mesmo mencionou, tinha aparência de sabedoria, tinha aparência de coisas boas, de coisas santas, mas que não fazer aquelas coisas não tinha nenhum poder contra a sensualidade do ser humano. Então nós, uma vez que nos convertemos a Cristo, nós temos que ter a consciência de que nós somos livres para fazer escolhas. Você não pode ser guiado pela aprovação sem uma sustentação bíblica do seu pastor, do seu líder religioso. Você tem que ter a consciência de que você é uma pessoa livre para poder viver tudo o que você quer. Entretanto, Paulo, quando mencionou a liberdade à igreja da Galácia, ele disse, em outras palavras, olha, realmente Cristo nos chamou a essa liberdade. Para nós não termos mais que nos sujeitar a ordenanças de homens
cuja palavra não delega aos mesmos poder e autoridade para fazê-lo. Mas não vamos usar desta liberdade que nós temos, de escolhermos o que nós quisermos para a nossa vida, para dar ocasião à vontade da nossa carne. Antes de nós lermos e eu falar dos pontos que eu quero aqui como exemplo para você, eu quero primeiro que você entenda isso. Você é livre em Cristo para fazer tudo o que você quiser fazer. Mas essa liberdade que Jesus te concede não é para satisfazer a vontade, o desejo da sua carne. Não é para você se igualar novamente à imagem de uma pessoa mundana, que não tem bom senso para as coisas, que não tem critério para escolher as coisas. O que Deus colocou é que você não precisa viver em função da aprovação de alguém. A única pessoa que tem que aprovar as suas ações ou reprová-las é Deus. A igreja, na pessoa do seu pastor e obviamente aos seus membros, tem o poder de reprovar e rejeitar tudo aquilo que é errado. Errado não no ensino, não na doutrina de um homem, mas errado nos conceitos de Deus. E a igreja ela foi tomada ao longo do tempo, foi infiltrada dentro da igreja, até com boa intenção. Na maioria dos pregadores, colocaram mesclado à doutrina de Cristo aquilo que esses líderes acreditavam ser bom para o rebanho viver, fazendo ou não fazendo certas coisas. Exemplo aleatório. Há pastores que nas suas congregações, eles proíbem os seus membros de assistir televisão. Ora, aonde está uma base bíblica para se dizer a uma pessoa não assista televisão? A intenção de quem fala isso é boa? Sim. É boa, a intenção é santificar a igreja, poupá-la de ver coisas inconvenientes na televisão, de prostituição, a sexo, a adultério, a filhos rebeldes, tudo isso está aí na televisão. Morte, assassinato, traições, tudo, novelas e filmes, desenhos, ensinam. A intenção desses líderes é boa. Paulo disse, tem aparência de sabedoria, mas não tem nenhum poder sobre a sensualidade, ou seja, sobre o desejo que há no coração dos homens. Então isso é um ensino que não provém da Bíblia, mas é uma liberdade que você tem de decidir se você quer assistir televisão ou se você nunca mais quer ter um aparelho desse na sua casa. Há coisas que podem edificar alguém em um programa de televisão, somente aquilo que provém de uma palavra cristã. Qualquer outra coisa que você assiste na televisão e que não é um servo de Deus pregando a palavra, não edifica você em absolutamente nada. Mas há certas coisas que não nos edifica, mas nos mantém informados, como programas de televisão, como programas de telejornais, documentários, coisas afins. Mas eu não posso chegar aqui e dizer para você, olha, eu vou proibir esta igreja de assistir televisão, porque isso é do diabo. Tem muita coisa ruim. Ora, em nossa vida, onde nós vivemos, nós somos cercados de coisas ruins. O próprio Senhor Jesus, quando estava orando a Deus, ele disse, eu peço que o Senhor os guarde
De outra forma, eles têm que sair do mundo. Porque o mundo é cheio de coisas ruins. É cheio de informações ruins para mim e para você. Não é a televisão que vai fazer, não é eu não ter uma TV e obviamente não assistir uma televisão que vai fazer o mundo para mim se tornar melhor. Ele vai continuar um mundo perverso, pervertido e corrupto. Ele vai continuar um sistema operado por Satanás. Então, quanto a isso, Paulo disse, olha, você é livre para escolher se você quer assistir uma televisão ou não, se você quer ter um computador na sua casa com acesso livre à internet ou não. Estou dando isso como exemplo, tá? A escolha é sua. Mas a palavra de Deus apenas nos adverte que esta liberdade que nós temos de escolher, nós não podemos dar lugar ao desejo da nossa carne. Nós não devemos dar lugar à nossa vontade. Nós temos que ser pessoas criteriosas. Também em relação a isso, eu quero ler 1 Coríntios. Só você voltar algumas páginas aí. 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios, capítulo 10. Paulo diz que nós não devemos dar lugar à nossa liberdade, não podemos usar da nossa liberdade para quê? Para dar ocasião à nossa carne, à nossa vontade. Amém? Na sua primeira carta a Coríntios, capítulo 10, no versículo 23, ele diz assim: todas as coisas são lícitas, ou seja, todas as coisas eu posso fazer, eu posso viver, mas nem todas, o que? Me convém. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ouça isso. Paulo adverte a igreja, no seu ensino, falando sobre esta liberdade e como nós temos que usá-la. A nossa liberdade é para que nós venhamos a buscar coisas que nos edificam, coisas que possam contribuir para o nosso crescimento espiritual, para nos tornarmos varões perfeitos, homens, seres humanos perfeitos, porque é assim que está escrito que é a vontade de Deus. Perfeitos em todo o nosso procedimento. Podemos viver neste mundo fazendo tudo o que quisermos. Tudo é lícito. Mas eu tenho que saber, pela palavra, que nem tudo que é lícito, ou seja, que me é permitido fazer e viver, me convém fazer. Porque agora eu sou um cristão. Agora eu sou um homem nascido de novo, que teme a Deus, que o respeita, que o ama. Então, a liberdade que eu tenho de decidir muitas ou todas as coisas na minha vida para o que eu quero, ela é limitada pelo meu julgamento, se aquilo é conveniente ou não a mim, como uma pessoa cristã, como um filho de Deus. E eu tenho que entender que todas as coisas que são lícitas, mas nem todas elas edificam. Logo, há coisas que eu posso viver e fazer que vão contribuir para a edificação da minha vida. O que é edificar? Me dar o crescimento em Deus. Tudo que nós temos que escolher para a nossa vida, nós temos que colocar no patamar, em 2 patamares. O primeiro, me é conveniente fazer isso? Primeira coisa que eu tenho que ter um julgamento. Segunda coisa, se for conveniente, isso me edifica? Isso contribui para a minha vida cristã?
Isso contribui para eu me tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma menina de Deus, um rapaz de Deus? Essa é o juízo, é o julgamento que você vai ter que ter, tendo sabedoria de Deus. Você não pode guiar a sua vida em cima da aprovação de alguém. Eu, particularmente, não gosto quando alguém quer tomar uma decisão e ela quer tomar a decisão em cima do meu posicionamento. Eu posso ter um posicionamento, mas quem tem que ter o entendimento para discernir estas coisas é você. Porque nem sempre você vai ter o seu pastor em um momento em que você tem que tomar uma decisão na hora para te dar pelo menos uma segunda palavra, uma segunda direção. Você tem que ter a maturidade para entender que, como cristão, há certas coisas que, ainda que você possa fazer, não te convém. Que ainda que você possa fazer, não vai contribuir para o seu crescimento com Deus. Está compreendendo? E o último texto que eu quero ler, antes de entrar aqui na minha ministração, é em 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 2. E creio que este texto que vou ler, ele vai ser a sustentação para responder muitas questões, algumas questões que eu vou aqui esta noite abordar com a igreja. 1 João, capítulo 2, quero ler 3 versículos. A partir do versículo 15, João escreveu assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Olha aqui para mim. Então aqui está uma ordem de Deus. Não é uma ordem de João, não é uma ordem da igreja, é uma ordem de Deus. Qual é essa ordem? Não ame o mundo. E não ame as coisas que estão nele. Certo? É uma ordem de quem? De Deus. Ok. Se alguém, uma condição, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a vontade da carne, que aí você vai ler concupiscência, não é isso? Concupiscência é vontade. Então eu só vou trocar para o significado mais simples. Porque tudo que há no mundo, a vontade da carne, a vontade dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede de onde? Do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua paixão, a sua concupiscência, a sua vontade. Aquela pessoa, aquele porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Compreenderam isso? Então ouça. João está dizendo: irmãos, não ame o mundo e não ame as coisas que há no mundo. Porque se você amar o mundo, então significa que não há amor a Deus no seu coração. Em um outro texto diz que quem ama o mundo se constitui. Essa pessoa se faz inimigo ou inimiga de Deus. E não há ninguém aqui na igreja, em qualquer igreja, ou até mesmo fora dela, que queira ter Deus como seu inimigo. E a inimizade que pode ser suscitada entre o homem e Deus, é em função da sua vida, das suas escolhas, serem em função do mundo e de tudo que no mundo existe, de que há no mundo. João disse: cuidado, porque as paixões, a concupiscência, a vontade da carne e a vontade dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. O que está dizendo? As coisas que você vai ver neste mundo, exceto a criação,
Quando fala de mundo, está falando do modo de vida das pessoas. Está falando de como as pessoas, elas fazem as suas escolhas. Não é amar o mundo, a criação, até porque no mundo não é para ser amado. O mundo é para sermos gratos por estarmos aqui e termos todo o suprimento de Deus para a vida, mas não para amar. E as coisas que há no mundo, as coisas que você pode conquistar, realizar, o que as pessoas te oferecem, você não pode ter o seu coração nisso, porque isso não procede de Deus. Procede de onde? Do mundo. E assim como essas coisas vão passar, Deus diz que aqueles que a amam também vão. Mas os que confiam em Deus e vivem em função da sua palavra para fazer sua vontade, permanecerá eternamente. Então aqui eu aprendo outra coisa importante nessa minha liberdade de viver neste mundo com Deus. Não ame, você é livre para viver, para fazer as suas escolhas. Então Deus está dizendo, tudo você pode nesse mundo, mas nem tudo te convém. Tudo você pode, mas nem tudo que está aí é bom para a sua edificação. Eu estou aprendendo isso aqui com você. Então vem Paulo e diz uma outra coisa. Não use dessa liberdade de você ter o direito de fazer as suas escolhas para você dar ocasião à sua carne. Que carne? A concupiscência da carne ou a vontade dos seus olhos. Aquilo que você vê alguém fazendo e você quer fazer igual. Você quer fazer isso também com você. É o seu direito de escolher? É. Porém, Deus está dizendo que se você faz a vontade dos seus olhos, porque você está vendo as pessoas do mundo fazendo, então não há amor de Deus no seu coração. Então você não ama a Deus como você pensa que ama. Porque aqueles que amam a vontade de Deus vivem eternamente. Por quê? Porque fazem a sua vontade. Está compreendendo até aqui? Você faz a vontade de Deus? Se você faz, eu vi que ninguém quis responder. Se você faz, então você vai viver eternamente. Mas se você faz o que sua carne quer, o que os seus olhos veem, e você não julga se aquilo convém ou não convém, se edifica ou não edifica, você só quer satisfazer o seu gosto. Então, primeira coisa e o mais grave, o amor do Pai não está em você. 1 João, capítulo 2, versículo 15. O amor do Pai não está nele. Está entendendo, sim ou não? Sim. Em cima desses textos que eu aqui citei, apenas para trazer um esclarecimento para você sobre essa tal liberdade que você tem em Cristo, e que é uma liberdade eterna, ela é limitada, de uma certa forma, pela nossa consciência e o nosso amor a Deus, em nos sujeitarmos à sua vontade. Em relação a isso, eu pergunto, é lícito a um cristão, ao fazer uma escolha, ao ter que fazer uma escolha, o que é certo dizer? É certo dizer, o cristão pode? Ou eu devo dizer, ao cristão convém? Estas são as duas coisas que você tem que ter em mente. Você não pode fazer as suas escolhas perguntando assim, você é um crente, você é evangélico ou cristão, o termo que você quiser usar. Nós como cristãos, nós podemos fazer isso? Ora, a Bíblia, ela é direta quando Deus quer dizer um não. Um deles nós lemos aqui, não ame o mundo. Então isso aqui não precisa perguntar, será que eu posso amar o mundo e as coisas que há no mundo? Porque Deus já disse não. Mas nem todas as coisas que também Deus não quer que eu faça, Ele colocou na Bíblia acompanhada de um não. Porque imagina se Deus tivesse que colocar
todos os nãos para nós podermos saber que aquilo realmente não pode, ou não deve. Não iam caber os livros que seriam escritos de tanto não. Não toque nisso, não faça isso, não pode aquilo, não coloque aquilo lá, não vá nesse lugar, não ouça isso, não vista aquilo. Olha o tanto de não que nós íamos ter que ler e aprender. Os nãos mais relevantes e importantes, Deus o colocou na palavra. Então esses são inquestionáveis. Não precisa de nenhuma pregação para poder dizer se aquele não é não, porque a palavra é não. Como essa que nós citamos: não ameis o mundo e não ame as coisas que há no mundo. Precisa de eu pregar e explicar o que é esse não? Não, não é não. Mas há muitas outras coisas que você não vai ver Deus dizendo não faça, ou não use, ou não toque. E não é porque não está escrito o não claro e transparente para você, que significa que Deus está dando a você permissão de fazer. Por isso ele disse: você pode tudo, mas nem tudo te edifica. Nem tudo te convém fazer. Está compreendendo?